vamos falar da composição do concreto. Então, basicamente, a matéria-prima básica do concreto, uma das principais, é o cimento. O cimento, a gente pode considerar que é um dos mais importantes. Ele não leva uma quantidade muito grande na composição, é uma quantidade pequena, relativamente pequena, comparado com os agregados, mas é de suma importância, é caro, não é barato, é o componente mais caro do concreto, é o cimento. E o cimento, ele é produzido. Muita gente acha que o cimento, fala, as fábricas de cimento são milionárias porque pega o cimento lá da natureza e empacota e vende. Na verdade, existe um processo de produção do cimento, né? Eu vou falar basicamente aqui, ele é formado por calcário, argila, minério de ferro, então, e a gipsita, né, que é a cal, né? Então, basicamente, o básico do concreto é formado com esses componentes, e depois no Brasil nós temos as adições nesse cimento, né? Então, como eu havia comentado, a fábrica de cimento, ela tem a jazida de calcário, muitas vezes a fábrica está junto da jazida de calcário, porque o volume é muito grande, então o transporte, se fosse transportar para uma área longe, fica muito difícil, fica muito caro, então normalmente as fábricas de cimento já são instaladas do lado da jazida, onde vai ser extraída o calcário para produzir o cimento. Então esse calcário é extraído, é moído, é processado, é transformado em um pó muito fino, e ele é misturado com uma parte de argila e minério de ferro. Aí esses componentes são mesclados, e aí ele vai para um forno. Esse forno, ele trabalha na faixa de 1450 graus, basicamente, em torno disso. É um forno rotativo, que pode ter até 100 metros de comprimento. Então você joga esse pó dessa mistura de calcário, argila e minério de ferro, e ele entra nesse forno, é aquecido a 1400, ele é fundido, e do outro lado ele acaba saindo o clinker, tá? Então o clinker é o cimento puro, que a gente pode dizer, tá? Então esse material clinker, que é a base de todos os cimentos que a gente conhece. Mas ainda, esse clinker, ele não é possível utilizar o clinker, tá? Porque se a gente moer esse material que é moído dentro da fábrica e utilizar o clinker, hidratando esse clinker com a água, nós vamos ter um prego instantâneo. Então não é possível trabalhar com esse clinker, né? Então é adicionado o gesso, que a gente sabe, né? É uma porcentagem de gesso, e aí esse gesso ajuda a ganhar tempo para poder a gente trabalhar. E a gente tem o CP1, basicamente, que no Brasil a gente não tem esse cimento, e aí depois é adicionado outros componentes para a gente ter o cimento que a gente acaba tendo no mercado brasileiro. Só para vocês terem ideia, para se fazer uma tonelada de cimento, né, do CP1, que é um cimento puro, né, a gente tem mais ou menos um balanço de matéria-prima de 1.250 quilos de calcário, argila, entre calcário e argila, tem alguns corretivos, né, uns 300 quilos de bauxita, hematita, quartzo, então tem outros componentes, e alguns outros corretivos químicos também, na faixa de 14 quilos. Então, basicamente, a gente tem 1.550, 1.560 quilos de material. Esse material é queimado, né? Então é fundido, e aí a gente resulta mais ou menos de 960 quilos de clinker. Aí misturado com os 40 quilos de gesso, a gente tem uma tonelada de cimento. Hoje, a gente tem um grande problema, essa produção de cimento. Para vocês terem ideia, a produção do cimento no mundo, né, e cimento e concreto, né, que a gente tem todo o transporte envolvido, então todo o ciclo da produção do concreto hoje é responsável de 7 a 8% da emissão de CO2 no mundo. Então esses são números gigantescos, grandes, e cada vez mais a gente está tentando, todo mundo está tentando diminuir o impacto ambiental. Então, eu enxergo hoje como tecnologista do concreto que sou, grande importância da gente mudar essas formulações, ter formulações mais eficientes
na produção do concreto, justamente para diminuir esse impacto ambiental. Então, se a gente está falando de uma redução na formulação em questão de 5% a 10% no consumo de cimento, por outros materiais, a gente tem um impacto gigantesco na emissão de CO2. Então, a importância da tecnologia do concreto, em ter concretos mais eficientes, dosados racionalmente, é extremamente importante. Uma que o custo, redução de custo, outra eficiência da engenharia, isso é engenharia, é usar a matemática, a física, a química para a gente obter produtos mais eficientes. Eu acho que esse, para mim, é o grande papel da engenharia, o engenheiro tem que focar nisso, e a menor impacto ambiental. Então, é uma importância muito grande a gente estar alinhado com tudo isso. Bom, como eu falei para vocês, dando continuidade, depois da produção do clinker, é misturado com gesso e a gente tem o cimento puro. No Brasil, a gente tem vários tipos de cimento. São as fábricas de cimento, elas já fazem essas misturas, né? Então, a gente tem no Brasil, basicamente, o CPF, né? Que a classificação F vem de filler calcário. Então, adicionado filler calcário na proporção que determina a norma. Um outro cimento que a gente tem com a denominação E, o E vem de escória, são escórias de alto forno. Então, também tem uma porcentagem que é adicionada. Temos o CP3, que também é com escória, só que a gente tem uma porcentagem maior de escória adicionada no concreto. Temos também o cimento Portland, né, tipo Z, o CP2Z, né, que é pozolana, e o 4 também, né? Então são pozolanas adicionadas. Vocês podem perguntar, Marcelo, qual que é o melhor cimento? Pessoal, não existe melhor cimento. Existe o cimento mais adequado para aquela aplicação que eu vou colocar. Então, por exemplo, eu tenho um local que eu tenho um ataque por sulfetos, né? Eu tenho região que eu tenho esgoto, principalmente, e aí eu preciso um concreto que tenha resistência a sulfatos. E aí sim eu vou selecionar um cimento, que no caso seria o CP3, mais adequado para aguentar o ataque desse contaminante. Então, como eu falei para vocês, não existe um melhor cimento. Existe aquele cimento mais adequado para aquela aplicação. Existem graus de agressividade ambiental, né, que o calculista da estrutura ele vai saber, então, onde está sendo aplicado esse concreto, qual é o grau de agressividade que o concreto precisa atender, e aí nós, tecnologistas, vamos determinar qual o melhor cimento a ser adicionado no concreto. Isso fora do Brasil é um pouco diferente, basicamente, fora do Brasil, essas edições são feitas pelas centrais de concreto. Então, quando o cliente pede, eles compram basicamente cimento puro, e quando o cliente pede um concreto, ele já vai informar o grau de agressividade, onde vai ser colocado, e aí o tecnologista que vai informar que tipo de adição vai ser colocado no concreto. Bom, essas adições, vocês podem estar pensando, pô, eles colocam escória de alto forno, pozolana, isso não é rejeito da indústria? Sim, são rejeitos que a gente consegue melhorar muito a característica do concreto. Então, a escória, as pozolanas, o filler, então são produtos, são adições que são adicionados no cimento e faz parte da composição do concreto, que a gente consegue ter um plus a mais na característica do concreto, né? Então, a gente está ajudando de tudo quanto é forma, né? Nós estamos eliminando esse rejeito da indústria, por exemplo, na indústria siderúrgica, que vem a escória, né? É um produto que não tem como jogar no meio ambiente, isso é muito prejudicial, e no concreto ele veio para a gente ter um ganho muito grande na característica do concreto. Isso acontece também com as pozolanas, né? Ou fly ash, que são a indústria, por exemplo, a termoelétrica, ela gera muita poluição, né? E esse resíduo é utilizado, captado, e é utilizado para poder
ser adicionado no cimento nosso, né, no Brasil, né? E aí ele muda o comportamento do concreto e a gente tem vários ganhos com isso, né? Existe um material, uma adição também, que é a silicativa, que é um componente que é extremamente fino, né, que também é um resíduo de uma indústria, e adicionado ao concreto a gente ganha excelentes características mecânicas, físicas do concreto, a gente baixa extremamente a porosidade do concreto. Então, concretos de alto desempenho, que a gente fala, que são concretos acima de 80, 70, 80 MPa, até Ultra High Performance Concrete, que são concretos acima de 150 megapascal, a gente adiciona esses componentes para poder alcançar essa resistência, porque sem eles a gente não conseguiria, né? Então, a adição vem aí para ajudar muito a melhorar a qualidade do concreto.